Muito bem, então vamos começar já direto nessa pauta de China, né? A gente já vem falando sobre isso aqui, falamos no Almoço Grátis, eu falei nas minhas redes também, Twitter, Instagram, no YouTube, vocês também. E a verdade é que esses eventos recentes da China Evergrande, que é a segunda maior incorporadora do país, e outras que começam já a apresentar algum problema de liquidez, isso, na verdade, já é consequência de mais de década de uma enorme bolha de crédito na China. E eu sei que você, Tavi, acompanha bastante esses dados de crédito bancário na China, que assustavam pelo tamanho e rapidez de crescimento, comparando com várias bolhas de crédito nos últimos 50 anos ou até mais. Então, como é que você recebeu essas notícias e como é que está acompanhando aí tudo que está acontecendo no setor imobiliário da China? Eu estou acompanhando bem próximo, porque eu tenho uma opinião inflacionária com relação à economia global, e eu acho que esse é um dos temas mais importantes, que talvez tenha até um efeito inicial deflacionário. Onde que acho que tudo se iniciou nessa idealização do sucesso do governo chinês, que, na minha opinião, sempre foi uma grande farsa, né? Olhando números em geral e até mesmo o crescimento de crédito que você comentou. Algumas pessoas estão vendo, analisando, acho que é importante a gente olhar a sequência de fatos que ocorreram, né? A gente viu, o início foi o Partido Comunista Chinês, começou essa perseguição política de algumas empresas e bilionários, principalmente na parte de tecnologia. Algumas pessoas estavam vendo isso como problemas isolados, né? Eu nunca vi isso como um problema isolado. A gente viu isso em 2016, 2015, e claro que isso teve um problema contagioso, né? Acabou contagiando para outras partes da economia global, não só apenas doméstica. Depois a gente viu esse problema de endividamento aí de uma construtora China, Evergrande. E agora, se a gente olhar o mercado como um todo, né, a gente viu a parte de tecnologia, setor caindo próximo de 45%, algumas pessoas enxergando isso, mais uma vez, como uma situação isolada, mas produtos básicos de consumo caindo próximo de 27%, isso é dentro do setor da economia chinesa. Outros números seriam a parte de saúde caindo próximo de 25%, bancos, né, poucas pessoas acabam olhando os bancos chineses. Isso, papéis de empresas. Exato, papéis de empresas né, públicas, ou seja, de capital aberto na China. Algumas acabam negociando em Hong Kong e outras na China. Uma muito importante, né, Industrial and Commercial Bank. Quem conhece esse banco? Pouquíssimas pessoas conhecem, é o maior banco do mundo. 5,4 trilhões de dólares em ativos, caindo próximo de 43%. Isso não tem nada a ver com perseguição política ou o problema que a gente está vendo com a Evergrande. Esse é 2 vezes o tamanho de um banco que todo mundo conhece, o JP Morgan, né, que é o maior banco dos Estados Unidos em ativos bancários. Vamos olhar o que aconteceu antes, né, durante 2015, né, quando a gente teve uma bolha no mercado chinês. O mercado perdeu próximo de quase 5 trilhões, 4,7 trilhões naquela época de valor, né, o mercado acionário chinês local. Em 2018, a gente viu próximo de 4,2 trilhões. Né? Dessas 2 vezes, esses 2 cenários, a gente viu uma desvalorização do yuan. Nada extremo, nada como a gente pensava aqui na Crescia, mas esse foi uma das consequências desse problema. Hoje a gente já perdeu 5,1 trilhões de dólares, né, de valor do mercado chinês. Então, o que vem acontecendo? Né? Quais são os problemas? Seriam problemas isolados ou seria algo que está realmente se tornando mais contagioso? Eu acho que é óbvio o terceiro, né? O segundo. Eu acho que o que vem acontecendo, na verdade, esses problemas nunca foram resolvidos, os desequilíbrios, principalmente macroeconômicos no problema chinês, nunca foram resolvidos. Então, esse problema sempre volta. Investimento em ativo fixo, por exemplo, na China, em 2020, já vinha caindo próximo de 6%. Algumas pessoas, mas isso tem a ver com a pandemia. Bom, várias outras partes da economia chinesa viram um aumento de investimento. A gente viu uma diminuição de investimento nesse setor. Então, me parece meio óbvio que a gente está vendo esse problema agora dentro do mercado imobiliário. Outra coisa que eu acho, o último ponto que eu acho muito importante, essa é a primeira vez que uma economia do tamanho da economia chinesa no mundo e com a relevância que tem a economia chinesa, está lidando com um problema, não só uma bolha de crédito, né, tendo dificuldades com isso, né, ou seja, essa situação excessiva de endividamento, mas tem uma outra parte que é mais importante, que é o aumento de custo de capital interno, ou seja,
dentro de empresas não conseguindo pagar suas dívidas, mas também o aumento inflacionário. A gente não viu isso em 2015, a gente não viu isso em 2018, um pouco com o preço de algumas, eu lembro o preço da carne de porco, entre outros, que subiram em 2018. Dessa vez, a gente está vendo, por exemplo, o número de índice inflacionário da China próximo de 0,8%, mas o produto importado, o preço de produto importado dos Estados Unidos está próximo de 9%. Ou seja, claramente a gente tem inflação na China hoje, e isso é um problema que quando você tem uma bolha de crédito, você presta atenção no custo de capital. Quando o custo de capital aumenta, é aí que você vê um problema maior. Então, é a primeira vez que uma economia está tendo que lidar com uma decisão muito difícil, que seria aumentar mais liquidez e piorar esse problema inflacionário, ou segurar as pontas, diminuir a quantidade de estímulo monetário e fiscal, e dessa forma criar um problema de crédito que a gente já viu em outros períodos. Isso já aconteceu na história diversas vezes, e normalmente o que acontece é que muitas vezes pode ser um problema na própria desvalorização do câmbio, ou o aumento de ativos tangíveis com relação ao câmbio, ou seja, ouro, entre outros commodities, podem, na verdade, principalmente aquelas de segurança, podem se beneficiar com relação à moeda local. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.